Pessoal, o vídeo hoje está bem interessante. Embora a gente não tenha nenhuma bomba atômica, pelo menos no dia de hoje, não sei como, né? Porque cada dia a gente chega com uma coisa assim mais escabrosa que se possa esperar. Um dia é cassação, o outro dia pede para retirar uma emissora do ar, o outro dia o presidente fica inelegível, outro dia deputado pede prisão de outro deputado. Você já viu que o Brasil tá quase que a casa da mãe Joana, né? Mas enfim, o interessante é que a gente não pode deixar de acompanhar a política, deixar de saber o que está acontecendo, porque isso afeta diretamente as nossas vidas e daqueles que nós amamos. Então, assim, embora a política seja algo indigesto de acompanhar aqui no nosso Brasil, é importante que a gente saiba e esteja sempre alinhado com o que está acontecendo. Tá bom? E o primeiro vídeo que a gente vai falar é sobre a fala de Nicolas Ferreira, que quer a quebra de sigilo de Lula e Dino. Será que é possível mesmo essa quebra de sigilo por parte do Flávio Dino e do presidente Lula? A gente vai explicar para você nesse vídeo aqui e outras pautas também que serão parte do nosso editorial. Não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, mande para o maior número de pessoas. É sempre importante ter você aqui conosco. Bora começar? Vamos lá. Matéria do Estado de Minas, do Portal de Minas. Nicolas Ferreira, deputado federal, defende a quebra de sigilo de Lula e Flávio Dino em CPMI. Então, na CPMI, ele chegou a fazer o requerimento pedindo a quebra de sigilo do Lula e do Flávio Dino. O deputado do PL de Minas Gerais afirma que esquerda cria narrativas na CPMI para blindar membros do governo Lula e evitar convocações. E aqui o Estado de Minas colocou a fala do deputado Nicolas Ferreira, que pediu a quebra do sigilo de Lula e de Flávio Dino. Vamos lá, 2 pontos que eu colocaria aqui. Quebra de sigilo do Lula. Duvido muito. E eu acho que, por mais que você não goste do Lula, ou que você goste do Lula, você tem que entender o seguinte: ainda é o presidente da República. Dar o poder para quebra de sigilo do presidente da República é algo muito temerário. Então é algo assim, muito complexo de se fazer. Então a possibilidade da CPMI deferir um pedido como esse é nula, é quase zero. Mas, entretanto, todavia, contudo, nós temos que falar também do Flávio Dino, que é ministro da Justiça. A CPI já tem subterfúgios mais do que suficientes para pedir a quebra de sigilo. Afinal, se Flávio Dino não tem o que temer quanto a qualquer possível omissão, porque a tese da base bolsonarista é que há uma omissão por parte do Flávio Dino. E o Flávio Dino, uma vez que tem essa tese contra ele, também, se não tem nada a esconder, poderia apresentar documentos aceitar a quebra de sigilo telefônico sem menor preocupação. A grande questão é, será que ele não tem essa preocupação? Por que o governo, a base do governo, que está em maioria na CPMI, tenta blindar Flávio Dino, que até agora ainda não foi convocado para a CPMI? E aí, o que eu percebo? Na CPMI, os deputados de oposição estão ganhando uma maior maturidade. Porque vamos ser sinceros, eu não estou aqui para passar pano para ninguém. Nas primeiras falas do Dino, lá quando ele foi ouvido na Câmara dos Deputados, em especial na Câmara dos Deputados, a gente percebeu que a oposição estava perdida, não conseguia dialogar e impor fatos sólidos na discussão. Mas na CPMI, eles foram se encontrando e se achando, e hoje eu acho que daria uma discussão muito interessante a oitiva do Flávio Dino na CPMI. Então, esperamos que esse requerimento do deputado federal Nicolas Ferreira seja aprovado, seja avaliado, seja aprovado. Seria interessante saber o que tem de quebra de sigilo, o que aconteceu, quais as discussões, se Dino sabia ou não sabia das informações que a BIM tinha repassado, assim como o próprio Kim Kataguiri, dentre outros deputados, argumentam, e como, inclusive, até alguns que foram na CPMI falaram, como o próprio Coronel Naime. Então seria interessante a gente acompanhar essa fala do Flávio Dino.
Bora lá, pessoal. Agora eu vou pegar uma publicação do deputado Carlos Sampaio. Lembrando vocês que eu sempre vou citar a fonte. Nosso objetivo aqui, em momento algum, será o interesse de espalhar qualquer tipo de fake news. É citar a fonte, fazer comentário e análise política, jurídica, filosófica e econômica sobre isso. Então, o deputado Carlos Sampaio colocou uma matéria aqui dizendo: vexame internacional. De viagem à América do Sul, o presidente Biden tira Brasil da agenda após declarações de Lula e eleva a tensão. A matéria aqui foi retirada do jornal Cidade Online, tá? Do jornal Cidade Online. E ele escreveu o seguinte: de acordo com correspondentes da Globo News em Washington, nos Estados Unidos, Joe Biden tirou o Brasil do roteiro de viagem após os infelizes comentários recentes do presidente brasileiro sobre a guerra na Ucrânia. O Brasil segue sendo prejudicado pelas acusações e declarações irresponsáveis do Lula. Lamentável. Pessoal, a narrativa era que se Lula vencesse as eleições, o Brasil ia voltar ao cenário nacional como a menina dos olhos de ouro do mundo. O Brasil, só para vocês terem noção, e aqui eu vou citar o Pedro Doria, do Canal do Meio. Ele falou o seguinte: Lula erra demais. Lula não é um player internacional achando que ele vai trazer a paz na Ucrânia, achando que ele vai conseguir dialogar e impor o fim do imperialismo mauzão americano contra os países pobres, como ele tenta argumentar que faz. Não, só passa vergonha lá fora e vexame. Aqui o Brasil tem um ativo gigantesco chamado Floresta Amazônica. Controle do meio ambiente, onde o Lula pode utilizar isso. Se ele quer dialogar, ter acesso, abertura, ele poderia utilizar isso. Mas ele vai totalmente na contramão, passando vergonha aos brasileiros em cada lugar que ele chega. Outro ponto interessante que a gente tem que discutir aqui é uma matéria, tá? E isso aqui você pode confirmar na Financial Times, tá? É uma matéria que diz que houve uma interferência, inclusive da própria CIA americana, aqui no Brasil, para que Bolsonaro não tomasse qualquer medida. Então teve uma pressão dos norte-americanos aqui durante o período eleitoral. E isso viola os preceitos e viola, com toda certeza, a soberania do nosso país. E aí o grande problema que nós teremos aqui a debater é: The New York Times e o The Washington Post soltaram matérias dizendo que Biden agora fala: Lula, você esqueceu tudo o que fizemos por você durante as eleições? Ou seja, nós mantivemos a democracia no Brasil, nós permanecemos, autorizamos que você permanecesse, ou seja, articulamos para que você permanecesse aí. O Glenn Greenwald, que era jornalista do The Intercept, ele fez uma postagem também levantando essas argumentações. Como a esquerda autoriza que o imperialismo norte-americano interfira aqui para ajudar Lula, se ele tanto critica os norte-americanos? Então, assim, o próprio Glenn Greenwald, que é de esquerda, que ajudou o Lula a sair da cadeia naquela época, ele traz críticas a isso, sabe? Então, assim, tem muitas críticas que vêm acontecendo dentro da própria esquerda em relação às medidas de Lula, inclusive dentro do plano internacional. O Ciro Gomes, o tempo todo, está fazendo críticas ao Luiz Inácio Lula da Silva, aí, porque sabe muito bem que Lula está metendo os pés pelas mãos. É simples assim. Vamos lá, matéria do jornal Metrópolis. Lula disse o seguinte, acerca do plano Safra que ele estava falando. Ele disse que se vocês participarem ativamente, nunca mais alguém vai meter a dar golpe, como foi dado na companheira Dilma Rousseff. Foi o que ele disse. Isso aí pegou mal demais. Pega mal demais. E eu quero que ele continue falando as besteiras que ele pensa mesmo. Vai, se enrole. Se você ler a Arte da Guerra, você vai entender que quando seu inimigo estiver cometendo um erro, deixa acontecer. É simples assim. Porque ao momento que ele chama Dilma Rousseff de golpe, ele ataca o sistema.
todinho. Ele descredibiliza tudo aquilo que eles falam contra o Bolsonaro. Você entende? Você entende? Ou seja, Bolsonaro ataca o sistema, Bolsonaro descredibiliza o sistema eleitoral, Bolsonaro descredibiliza o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal. Mas peraí, o Lula tá fazendo o mesmo, porque ao chamar o Temer de golpista, ele chama o ministro Alexandre de Moraes também. Ao chamar o que aconteceu com a Dilma, o impeachment legalmente realizado de golpe, ele fala que o Supremo Tribunal Federal foi conivente com isso e teve participação ativa nisso. Então, eu quero que ele continue falando mesmo, porque quem sabe a ficha daqueles que ainda acreditam que Lula tem um discurso de pacificação caia e vejam que não é nada disso. É narrativa, mera narrativa. Mera narrativa. E essa narrativa está criando uma polarização, e já veio, e aquela política do nós contra eles. Eles dizem que essa política do nós contra eles, da separação, veio da direita. Isso é mentira. Essa política do nós contra eles é a bandeira PT, é a bandeira esquerda. Tá? Vamos lá. É o pobre contra o rico. É o branco contra o negro. É o hétero contra o LGBT. Ou seja, eles são opressores. É o homem contra a mulher. Eles são opressores. É o patrão contra o empregado. Eles são opressores. Eles criam uma figura do opressor. E essa figura do opressor tem que ser combatida. E nesse combate da figura do opressor surge a figura do socialista, que vai defender o povo, mas vai se perpetuar no poder. E eles criam aqui uma narrativa de que os brasileiros têm que guerrear entre si, é nós contra eles, sendo que a gente é só uma nação. Se a gente tivesse uma visão uníssona, ou seja, vamos todos correr atrás da economia. A economia é a solução do Brasil. Economia. Quando a economia está fluida, quando a economia vai bem, todo mundo tem dinheiro, todo mundo tem condição de pagar um médico, todo mundo tem condição de pagar uma escola de qualidade. É assim que funciona. E o discurso de Lula cada vez vem descendo para o lado pior da coisa. Por exemplo, ele falou que não pode ter alguém tão rico a ponto de fazer um foguete, enquanto que o certo seria que todo mundo tivesse um pouquinho. É a mentalidade socialista. Mas não é assim que funciona. Se todo mundo tem um pouquinho, não há produção. Se não há produção, a sociedade não evolui. Se a sociedade não evolui, a qualidade de vida não evolui. Isso é o básico da economia. Eu vejo isso todos os dias. Eu vi isso durante o meu mestrado o tempo todo. É o básico da economia. Se uma pessoa quer crescer além do outro, ficar melhor financeiramente, ela vai ter que se dedicar mais. Então eu tenho duas pessoas, uma resolve se dedicar mais, e aí de repente ela investe, e ao investir ela começa a crescer, ao começar a crescer ela precisa de pessoas para trabalhar, isso traz a geração de emprego. Então, por exemplo, ele falou do Elon Musk, o cara que constrói um foguete. Ninguém pega um foguete e constrói sozinho, ele precisa contratar engenheiros. Então, se ele vai atrás de impostos menores, pagar menos impostos, ele vai para uma região onde os impostos são menores. E ali ele vai instalar a base. Para instalar a base, ele precisa de contratar pedreiro, precisa de contratar encanador, todo mundo para fazer a estrutura. Depois vem faxineira. Depois ele vai contratar também engenheiro. E se naquele lugar não tem? Ele vai precisar trazer de fora. Mas enquanto ele traz de fora, ele quer formar os dele. Ele vai investir na educação daquele público. Gente, qualquer um que trabalhou no mercado, que sabe disso. Lá em Araguari, durante muito tempo, tinha a Mata Boi lá, que é uma empresa gigantesca. A gente via como é que era o setor de produção que exportava para o mundo inteiro. Então, assim, pessoal, é nítido que as falas que vêm aí do Lula são desconexas da realidade. E como eu disse para vocês, cria esse verdadeiro apartheid. A palavra é essa, é o apartheid. É dos esquerdistas contra os direitistas, do homem contra a mulher, do filho contra o pai, do cristão contra o ateu ou outras religiões. Por que eu estou colocando isso? Dá uma olhada nisso aqui, ó. O Lucas Pavanato, ele participou de uma discussão, de um podcast, onde ele foi debater argumentos com uma pessoa de esquerda, e ele que é de direita. Dá uma olhada no tipo de argumento autoritário
que eles trazem. Deixa eu só carregar aqui de novo para vocês. Vamos lá. Olha o argumento autoritário. Como que o diálogo hoje acontece? A Jovem Pan é a trabalho do bolsonarista. Propagou, agora eu tô falando, propagou fake news e tem que ser punida. Pronto, acabou. Tem que ser punida porque discorda de você. Então cala a boca. Olha só que democrata. Não, isso não. Aí você tá me tirando. Vergonhoso. Aí você tá me tirando. Você está defendendo sem Você tá me tirando, então. É um absurdo. Você tá me tirando, então. É um absurdo. Olha só Você vai me isso. bater? Você tá me tirando. Você vai me bater, mano? Você tá me tirando, então. Qual que é? Não. Você vai me bater? Para de escutar. Você acha que eu sou comédia? Não. Você acha que eu Tá sou vendo? comédia? Esse tipo de gente. É gente autoritária. É gente autoritária. Tem medo de você não, mano. Tem medo de você não, mano. Propagou fake news, parceiro. Ô, velho. Propagou Você fake tá news. de brincadeira os dois aí. Ó, atacou a democracia. Atacou a democracia. tio. Perdeu a linha Atacou a porque não tem democracia, argumento. tio. Atacou a democracia, atacou a Fraco de democracia. argumento. Chega. Fraco de argumento. Vamos encerrar. Você vai bater esse cara. A Jovem Pan. Você viu só o nível que hoje um debate político chega? É esse discurso extremista que deve ser combatido. E não venha você, o senhor da esquerda, que age como esse cara aqui, achar que esse discurso extremista é da direita. Não é, não. Isso aqui extremista é de quem não sabe dialogar. A base essencial da democracia é o diálogo. É expor ideias. Eu não gosto disso, você gosta. Ok. Mas vamos debater o porquê que você gosta e o porquê que eu não gosto. E não é assim que funciona, não. Igual aqui está se discutindo a censura à Jovem Pan. E aí, tudo bem, o cara fala, mas a Jovem Pan defendeu o bolsonarismo. Ok. Quantos jornais aí não defendem abertamente o Lula? Ah, mas espalhou fake news. Pelo amor de Deus, meu amigo. Quantos outros jornais de esquerda não escancararam de forma esdrúxula mentiras? E aqui tem um crime de ameaça. O Gustavo Gaia está sendo execrado aí por causa de uma fala que ele deu. Mas olha aqui, quando é desse lado de cá, ninguém expõe isso aqui. Você não vê nos jornais. Então, esse é o nível do Brasil que nós temos hoje. Esse é o nível de discussão que a gente chegou hoje. Tá complicado. Bora para mais uma matéria para vocês aqui, ó. Vamos lá. Tô bom de papo. Já estamos em 20 minutos aqui, 17 minutos. Vamos lá. Matéria do Estadão, pessoal. O agro não quer Michele Bolsonaro nem como candidata a vice em 2026. Já começou o ataque. Vamos lá, vamos entender. Bolsonaro tem uma possibilidade gritante de se tornar inelegível. Juridicamente, há muitos questionamentos e isso ensejaria anos de debate sobre a possibilidade de Bolsonaro ficar inelegível ou não. Politicamente, é o interesse deles. Bolsonaro vai ficar inelegível. O grande ponto aqui é a Michele Bolsonaro foi citada como possível nome Michele e Tarcísio de Freitas. Então, Bolsonaro hoje, ontem na verdade, citou, não, se eu ficar inelegível, Michele é um bom nome, Tarcísio vice. Eu já discordo veementemente disso. Tarcísio nunca, na minha visão, nunca seria vice. O Tarcísio fica como governador, se Michele for candidata, Tarcísio fica como governador, ou, na minha visão, é Tarcísio o presidente e Michele que concorra de vice ou a outro cargo. Mas essa é a minha visão. E estou falando em democracia, se você discorda, coloca aí, tá? Eu vou respeitar sempre. Isso é uma posição, assim, também pessoal. Política é pessoal, e política você não leva pro lado agressivo, não. O lado pessoal é igual gostar de alguém, achar um ou outro mais bonito. As ideias dela me atraem, as ideias dele me atraem, é assim que funciona. Mas aqui, enfim, voltando à matéria aqui, o que isso aqui quer que precisa chegar até você para você ter um entendimento? Quem tem a procuração do agro para veicular em um material, em um meio de comunicação tão grande como esse, que é o Estadão, de que a Michele Bolsonaro não vai ser aceita pelo agro? Como assim? Quem tem a procuração de falar pelo agro? Não, a Michele a gente não quer. Isso aqui cheira como algo, sabe, um factoide? Ou não? Pode até ser considerado fake news? Não sei a base que chegou aqui, porque aqui fala que o agro é assim, mas
a base, o fundamento. Olha, a gente fez uma pesquisa, pesquisamos com todo o agro, foi aberta uma votação, perguntamos para o agro, ou é a opinião de um, sei lá, um ministro da agricultura do Lula, ele representa o agro, ele tem a procuração para falar pelo agro? Ah, então pergunta para o agro, você prefere a Michele Bolsonaro ou Lula? Entendeu? Então, assim, não tem subterfúgio. Aí o que a gente já vê aqui? Já começa, e já começou, contra qualquer um que fosse insurgir contra a possível candidatura de Lula para 2026, que hoje já foi anunciado que pode acontecer. O próprio antagonista soltou uma matéria falando que Lula já se cogita para 2026. E aí, qualquer um que for contra ele vai enfrentar um turbilhão de matérias como essa. Ah, não, essa aqui o povo branco não te quer. Ah, essa aqui o agro não te quer, o mercado não te quer, a comunidade LGBTQIA+, não te quer, as mulheres não te querem, Michele Bolsonaro. Seria algo misógino isso aqui? Seria contra as mulheres? Ah, não, Michele não, ela é mulher. Seria esse o argumento? Pode aqui nesse caso? Então, esse é o ponto. Discute-se democracia com argumentos e com fatos. E não com essa baixaria que o Brasil vem se tornando. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Não sei se você coaduna, se você concorda, se você pensa como eu. Mas eu sei que tá difícil falar sobre política no Brasil. Qualquer coisa que você fala é motivo de alguém querer te agredir, te atacar, sabe, querer queimar a sua reputação, fazer a lacração, e isso é temerário. Isso aí é complicado. Bom, obrigado por ter ficado até o final do nosso editorial. Lembrando a você, 5 editoriais por dia, esse foi o número 1, das 7 horas. Temos um ao meio-dia para você, temos um às 4 horas da tarde e temos um às 7 horas e um às 9 horas. Então, se não for notificado no YouTube, dá uma pesquisadinha no nosso canal aqui e a gente vai estar aqui com muito, mas muito prazer para te ouvir, tá bom? Grande abraço.